Olá, pessoal. Oi, professora. Boa tarde. Então, nosso grupo ficou responsável por falar sobre a tecnologia de fabricação de kefir. E o nosso grupo é composto por Denede, Giovana, eu, Helena, Lorena e Mariana Laís. E agora nós vamos começar a nossa apresentação. Boa tarde, professora. Meu nome é Lorena e eu vou começar falando um pouco sobre a história do kefir e sua definição também. Bom, o kefir, ele é um leite fermentado produzido a partir dos grãos de kefir. E esse nome, kefir, tem uma origem eslava que remete ao bem-estar. Os grãos são massas gelatinosas que possuem entre 3 e 35 milímetros de diâmetro, como vocês podem ver nessa figura, e eles parecem até uma couve-flor devido à sua forma irregular e também à sua coloração, que é meio amarela esbranquiçada. E quanto à sua origem, ela é um tanto quanto misteriosa e bem antiga. Acredita-se que foi originado nas montanhas do Cáucaso, na Mongólia, há alguns séculos atrás. E essa descoberta teria acontecido quando os caucasianos se deram conta de que o leite fresco, que era carregado em bolsas de couro, poderia fermentar, e aí ele dava origem a uma bebida efervescente. Porém, os próprios caucasianos, eles dizem que os grãos do kefir foram um presente do profeta Maomé, que teria os recebido de Alá e passado de geração em geração. E é justamente por esse motivo que os grãos também são chamados de milho do profeta. E além disso, quando se fala da história do kefir, também a gente pode falar sobre o livro bíblico de Êxodo, que em algumas partes desse livro tem a descrição de um produto parecido com o kefir, que é o maná. Esse alimento ele é descrito como um alimento produzido de forma milagrosa por Deus e dado ao povo israelita durante a sua estada no deserto rumo à terra prometida. E a Bíblia ainda fala que, após a evaporação, aparecia uma coisa miúda, flocosa e de cor branca, que era descrito como uma semente de coentro e que lembrava pequenas pérolas. E aí, com o passar do tempo, o kefir foi se popularizando nos países da Europa Central e também em outros continentes. E em alguns países, como a Rússia, o Canadá, Alemanha, Suécia e Romênia, esse produto é bastante produzido e comercializado, tanto em larga escala quanto também para o consumo próprio. Mas, apesar dessa expansão, ainda há lugares no mundo onde não se conhece o kefir. E também há outros lugares que fazem uso desse alimento, mas não conhecem bem ou não sabem que aquele produto se chama kefir, como é o caso do Brasil. Aqui algumas pessoas consomem o kefir, mas consideram ele meio que como um iogurte ou uma coalhada. E agora eu, Helena, vou falar um pouco sobre o fluxograma, né? O processo de fabricação desse produto. E aí, por ele ter sido originado em climas frios, o processo fermentativo dele envolve temperaturas mais amenas do que as que são normalmente empregadas para outros leites fermentados, né? Podendo ocorrer até mesmo em temperatura ambiente. E aí, a produção artesanal do kefir de água ou de leite também, né, é bastante semelhante. O método tradicional de produção da bebida ocorre diretamente pela adição de 5% dos grãos de kefir em algum dos dois substratos de preferência, né? Tanto a água como o leite. E aí, um deles dois, né? Na verdade, os dois precisam estar pasteurizados ou fervidos e depois resfriados a 25 graus Celsius, ou seja, né, a temperatura ambiente para a inoculação dos grãos. E aí, dando um exemplo, né, que tinha no artigo que nós encontramos, suponhamos que, por exemplo, 50 gramas de grãos, que é equivale, né, a 2 colheres de sopa, são adicionadas em 1 litro de leite ou 1 litro de água, contendo também 50 gramas de açúcar mascavo. E aí, após o período de fermentação, né, que varia de 18 a 24 horas em temperatura ambiente, os grãos são separados da bebida fermentada por filtração, com uma peneira e tal, e posteriormente são utilizados para inoculação em um novo substrato. Então, o filtrado, que foi submetido à fermentação lática, é transferido para a geladeira, permanecendo por cerca de 24 horas,
E nessa fase, as leveduras produzirão álcool e também CO2, tornando o produto mais refrescante. Após a etapa de maturação, o kefir está pronto para o consumo, podendo ser adicionados sucos, pedaços de frutas ou não, né? Dependendo somente do consumidor. Boa tarde, pessoal. Eu me chamo Mariana e vou falar um pouco sobre as características sensoriais do kefir. Então, né, como Lorena disse, o kefir é um alimento fermentado e ele é muito parecido com o iogurte, mas tem um sabor mais azedo. Além disso, outra grande diferença entre os dois é que o kefir tem mais variedades tanto de bactérias como também de leveduras. E aí, como a sua preparação é voltada para uma escala mais artesanal, o resultado é um produto com características físico-químicas, sensoriais e microbiológicas ainda não tão bem definidas. Tanto é que nós podemos observar legislações mais específicas, né, para os demais produtos que foram apresentados pelos outros grupos, e no caso do kefir nós não encontramos, porque justamente por essa questão dele ser artesanal e variar um pouco, não é muito certo as suas características. Mas, em maioria, a gente conseguiu juntar algumas que são as principais, né? Primeiro, a sua consistência cremosa, que é a viscosidade que ele possui. Essa viscosidade, ela é conferida pelas suas leveduras, já que essas leveduras, elas produzem um gás, né? E aí agregam esse aspecto tanto espumoso como levemente efervescente. E é por causa disso também a gente encontrou em um artigo dizendo que outro apelido do kefir é champanhe do leite, justamente por essa questão, como eu falei, do aspecto espumoso e da efervescência. Ele também tem um aroma característico, né, como a maioria dos derivados do leite, e um sabor ácido acentuado. Essa acidez ela é promovida pelas bactérias láticas e pode ser controlada de acordo com a quantidade dos grãos que são utilizados na fermentação. Então, como a Helena falou, né, ela deu essa proporção e aí essa proporção ela pode variar de produtor para produtor, mas quanto menos grãos forem colocados, esse kefir ele vai ter uma fermentação mais leve e com grãos alimentados de modo ideal, então o sabor vai ser mais suave. E aí, essa característica da acidez, ela também deve ser pensada, digamos assim, quando nós pensamos no kefir estragado, porque por ele ter essa acidez mais acentuada, muitas vezes ele é consumido passado do tempo, digamos assim, estragado mesmo, porque os seus consumidores não sabem identificar. Então, apesar dele ser ácido, dele ser um alimento ácido, se ele estiver com acidez muito intensa, muito marcante, além de apresentar uma cor mais amarelada, é sinal de uma possível de que possivelmente esse alimento passou do ponto, como eu disse. E aí, outra coisa que Lorena também falou lá no início, é que a coloração dele é branca ou levemente amarelada. Então, se o kefir ele apresentar um tom mais rosado ou azulado, como a gente costuma ver, por exemplo, em goma, quando ela estraga, é sinal que ele não deve mais ser consumido. E aí, outra característica, né, é a boa espalhabilidade, que faz com que esse subproduto ele consiga se transformar em outros produtos, como o caso do patê, e fazer parte, né, assim, da nossa dieta. Bom, gente, boa tarde. Meu nome é Giovana e eu vou falar um pouco sobre as formas que esse café pode ser utilizado e também os seus benefícios. Começando pela quantidade diária que a gente deve ingerir, que de acordo com profissionais da nutrição, a gente deve ingerir mais ou menos em média cerca de 250 ml de kefir diariamente, que seria mais ou menos um copo comum que a gente usa no dia a dia. E aí as suas formas de utilização podem variar bastante. E aí para fazer o kefir a gente já aprendeu o processo, não é muito complicado, né? E aí a gente teria esse kefir e ele pode ser misturado, como a Helena já falou, a depender do gosto do consumidor.
podendo ser frutas, mel, cereais. Ele também pode ser consumido de forma natural, que vai se assemelhar mais como uma coalhada ou um leite fermentado que a gente conhece, né? Principalmente o Yakult. E aí, além disso, ele também pode ser utilizado no preparo de receitas, como bolo, pudim, molhos, e ele também pode ser consumido com sucos ou com shakes. E aí, a gente também conhece mais ou menos o kefir como os seus benefícios, e os principais deles seriam a diminuição, né, da prisão de ventre, justamente por causa dessas bactérias e leveduras que estão presentes, e elas melhoram a digestão e também aceleram o trânsito intestinal. Também teria o benefício de combater as inflamações intestinais e facilitar a digestão, porque já quando a gente tem uma flora intestinal saudável, essas inflamações vão diminuir. E também o emagrecimento, que eu acho que é uma das características que mais chamam a atenção ao kefir, que levam algumas pessoas a consumir, é porque as pessoas conhecem o kefir por ser um alimento que emagrece. E aí isso é bastante relativo, porque a gente já sabe que o emagrecimento ele vem de uma dieta balanceada, né, com déficit calórico, mas o kefir, ele pode ser um alimento chave nessa dieta, justamente porque ele é um alimento que possui mais proteínas do que carboidratos. Então vai ser bem mais fácil, por exemplo, numa dieta normal, você extrapolar nos carboidratos, e aí o kefir seria um alimento que dificilmente ia acontecer isso, já que ele tem um nível de proteína mais elevado. E aí também vem o combate, né? Ajuda ao combate à osteoporose, que é uma doença dos ossos, geralmente causada pela falta de cálcio. E como o kefir, ele vem do leite, né? No caso, o kefir do leite, ele ajuda nesse nosso déficit de cálcio e também tem o fortalecimento do sistema imunológico, que já que ele mantém a nossa flora intestinal saudável, isso vai impedir que futuras infecções possam afetar nosso corpo e a nossa flora intestinal e os micro-organismos que a gente tem. Boa tarde, meu nome é Denedy e eu vou falar agora um pouco sobre as curiosidades do kefir. Uma das principais curiosidades seria o costume que as pessoas têm de doar os grãos e kefir e não apenas comprar. Esse costume tem a partir desse costume tem uma comunidade do Facebook, que é Kefir Brasil, que lá as pessoas doam umas para as outras. E assim não fica e assim o costume vai passando de geração em geração. O kefir pode auxiliar na diminuição da ansiedade e depressão, com a ajuda do triptofano, que estimula o cérebro na produção de endorfinas e serotonina. Também diminuiu o LDL, que no caso é o que diminui o LDL e evita também a hipertensão arterial. O LDL é o colesterol ruim. Essa diminuição ocorre por conta da niacina, vitamina B3, que tem o kefir. Proporciona também melhoras dos cabelos, pele e unhas, que é por causa da biotina, que no caso é a vitamina B. Uma curiosidade também sobre o kefir é que ele ameniza também as alergias, combate as úlceras e evita a candidíase. Na parte das úlceras, as bactérias do kefir atuam na destruição da bactéria Helicobacter pylori, uma das responsáveis pelo problema. E também uma coisa muito interessante que eu não botei no slide, que é o soro produzido pelo kefir, é perfeito para deixar de molho os grãos, como feijão, arroz, entre outros, para que sejam eliminados antinutrientes. Assim como também pode ser substituído
substituto da água na hora de fazer um suco ou vitamina, porque ele é muito rico em nutrientes. E isso, assim, ajuda muito, tem muitos benefícios para a gente. Pronto, gente, essas são as nossas referências e foi isso. Espero que vocês tenham conseguido entender um pouquinho sobre o kefir e obrigada.